Política, com Rosiane Carvalho. 4h29, hoje presencialmente, Rosiane Carvalho, que está aqui conosco para trazer muita informação da política. Rose, o ministro amazonense Mauro Campbell Marques é sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Muito boa tarde primeiro a você, Rose. Oi, Thaís. Boa tarde para você, para o Alex, Thiago, todo mundo que ouve a gente aqui na Band News Difusora. Estou aqui no estúdio com vocês hoje, é sempre melhor, né, ao vivo. E você está destacando aí uma agenda muito importante, inclusive a gente tem destaque de dois nomes que são nomes de muito prestígio fora do estado do Amazonas e de muito exercício de poder no estado do Amazonas. Eu estava até pensando aqui quando eu vi os dois na mesma sala, é um poder que transborda, mas fora essas impressões que são mais ligadas a essa repórter de política, vamos ouvir especificamente a fala dos dois e a gente comenta. Temos vários Brasis num só Brasil. E o juiz que atua no Rio Grande do Sul, no interior de São Paulo, no interior de Goiás, no interior do Ceará e no interior do Amazonas, todos eles enfrentam peculiaridades nessa atuação e merecem o nosso respeito pela dignidade do cargo e pelo excesso de trabalho que exercem. Mas é inadmissível que eles busquem se converter em juízes metaversos, em juízes virtuais, abandonando as suas comunidades, entregando-as a um computador ou a um celular, a uma relação absolutamente distante daquilo que é a realidade dos nossos conterrâneos brasileiros. Por certo, eu falei em diálogo, com muita parcimônia e ponderação. Quer dizer, certamente, que em algumas comarcas, por certo, do interior do Brasil, haverá sim dificuldades de manutenção do juiz com sua família, com seus filhos, mas isso não significa dizer que ele possua uma carta de alforria para fazer da magistratura, permitam-me o linguajar bem coloquial, um bico. Não. E eventualmente fazer turismo na sua comarca. Também não. Lá ele deve residir, porque recebeu ajuda de custo, dinheiro público, para lá se mudar e lá residir. E quem recebe ajuda de custo para se mudar e permanecer na sua comarca e não o faz, comete um ato de improbidade administrativa. Quem sabe nos mesmos moldes de que eventualmente pode cometer, senhor presidente, um prefeito que recebe uma sentença pela prática de ato de improbidade administrativa por esse mesmo juiz. Thaís, olha, nessa... Já posso falar? Pensei que o microfone estava desligado. Bom, dessa fala, dessa participação da defesa, foi aprovado o nome do ministro Mauro Campbell para essa função no Conselho Nacional de Justiça. Ele vai ser uma importante função, que é Corregedor Nacional de Justiça. Então, ele vai investigar, vai apurar todas as denúncias relacionadas à magistratura. E o CNJ, ele já teve um passado de muita importância, atuação rigorosa, numa busca de uma atitude mais ética e mais próxima da justiça, realmente, da efetivação da justiça na sociedade. E aí eu lembro de como repórter da Eliana Calmon, né? Então, assim, eu pelo menos tenho uma grande expectativa em torno disso. E o nome do Mauro Campbell, como vem alguém que é da magistratura do estado do Amazonas, que tem toda a sua peculiaridade, foi promotor no interior do estado, então, é alguém de muita influência, portanto, está sempre em Manaus, conhece essa realidade do estado do Amazonas. Então, a grande expectativa, até pela fala de compromisso dele, é que ele possa ajudar a exortar, a incentivar outras características dessa justiça. Você lembra que há bem pouco tempo, há mais ou menos um mês atrás, ocorreu nesta cidade de Manaus uma reunião da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Os debates que foram feitos aqui a respeito da legislatura nacional, né? Como compreender essa legislação, na verdade, essa legislação nacional, como ela pode atender aos direitos humanos, está linkado, e o Brasil tem de estar linkado ao que decide essa Comissão Interamericana
Interamericana, né, de Direitos Humanos, e como ela também vai fazer essa interlocução, esse espelho do que está acontecendo em relação à emergência climática e às comunidades. O local escolhido pela Comissão Interamericana para fazer esse debate, essa audiência, não foi à toa, é Manaus. Então, não é à toa, né, não pode ser à toa que um ministro, né, que tem a sua base, a sua origem nesta cidade, chegue a um cargo como esse e não gere essa expectativa, e a gente espera que ele faça uma proximidade maior da realidade desta Amazônia, né, das pessoas que ainda não têm acesso a essa justiça, ao que os tribunais estão oferecendo hoje. Eu vi nos debates aqui da Comissão Interamericana, nós falamos aqui a esse respeito, que há decisões de magistrados que eles sequer olham ao redor. Ele falou isso, né? Não saem, não vão nas escolas, mas não é só o ato de ir na escola, é compreender a região que ele está, na Amazônia, a diferença dessas pessoas, a diferença, os conflitos que existem aqui e o respeito, sobretudo, às populações tradicionais. Você vê o que está acontecendo em Autazes, com os indígenas Mura. Uma negativa em todas as instituições, inclusive no judiciário, da existência dessa população. Por que uma população indígena tem que provar que ela é indígena? Por que esse judiciário tem dificuldade de compreender os signos, os significados de uma população indígena? Por que o direito dela é tão violentado, né, e só é reparado e com muita dificuldade quando chega aos extremos desse acesso à justiça, que também não é tão fácil, né? Porque se você tem dinheiro, e o poder econômico tem, o poder político também, de pagar uma série de advogados, os indígenas muitas vezes não têm, né, para fazer esse acesso que o judiciário tem. Então, é tudo isso que está em debate. Tem todas essas questões da postura do magistrado em relação às regras que a gente já conhece da sociedade normal, na sociedade tradicional, mas há regras e há realidades da Amazônia em si que precisam ser melhor compreendidas também. Então, para mim é uma grande expectativa que alguém do Amazonas, de Manaus, né, que tem esse prestígio todo, que alcance cargos tão relevantes no âmbito judiciário, que tem tanta influência no judiciário do Estado do Amazonas, que tem conhecimento da nossa região. Está sempre aqui, né? Então, tem tanta influência, possa usar todo esse poder e prestígio e o seu capital intelectual, que é muito rico também, na melhoria desse funcionamento, né, para que a justiça realmente esteja ao acesso de todos, a favor dessa sociedade com a característica que é a Amazônia. Como de fato deveria ser. A gente também tem a palavrinha do senador Omar Aziz, Rose. Vamos acompanhar. Vamos sim. Tem uns 2 ou 3 cartórios sob liminar funcionando no nosso estado. Isso não pode acontecer mais. Até porque eu dei até o número o nome de um dos cartórios ao ministro Luiz Salomão, e estou lhe fazendo um apelo que Vossa Excelência comece pelo estado do Amazonas a fazer um levantamento do funcionamento dos cartórios. Principalmente, há pouco, por exemplo, teve uma pessoa que comprou mais de 1 milhão de hectares de terra lá dentro do estado do Amazonas para vender crédito de carbono sem ficar absolutamente nada. E não pagou por essas terras. Não, vai lá no cartório, registra e fica. Isso está acontecendo em Manaus. Tem vários casos que posso passar para Vossa Excelência depois, de absurdos que está acontecendo. Só não vou citar os nomes do dono de cartório aqui por uma questão de não ser deselegante. Mas nós sabemos quem são lá no estado, até porque vivemos. Mas se isso está acontecendo no Amazonas, com certeza está acontecendo na Amazônia, do modo geral, onde mais se procura terra para fazer crédito de carbono. Flávio, virou realmente, ou a gente dá chega nisso, e para saber o que vai ficar com a população originária, ou se não, daqui a pouco estão vendendo crédito de carbono da Amazônia, ficando com dinheiro, grilando terras, com cartórios ajudando a isso acontecer. Então essa é Olha, essa fala aí do senador Omar Aziz, muito importante num debate como esse, e importante que esteja na voz dele, né? Como eu falei no início, é um outro nome de muito poder, de muita relevância, e eu acho que o senador Omar Aziz, em que pese todas as críticas que as pessoas fazem para ele, inclusive para a gente, quando a gente ressalta aqui esses atributos dele como político, e as pessoas, elas interpretam mal, mas veja, qual é o outro político, né, de uma envergadura de cargo como o do senador Omar Aziz, mas também de poder como ele tem, que está se ocupando desse debate?
né, crédito de carbono, sabe, os problemas ocorridos de conflitos de terras, os conflitos que geram mortes de pessoas, de indígenas, de defensores de direitos humanos, de questões ambientais, de sindicalistas na Amazônia há mais de 40 anos. A gente tem feito matérias aqui, trazido dados, eu tenho feito também essas matérias, esses levantamentos, a maioria deles está ligado a esses conflitos de terra, né? Os cartórios, eles têm participação, atuação ou não atuação, atuação suspeita, as questões que estão irregulares ou que precisam ser melhor regulamentadas, como coloca a fala do senador Omar Aziz, é parte disso, né? É parte desse complexo de problemas que é a Amazônia. E essa questão também está no âmbito do judiciário. Então, é importante que seja falada, é importante que seja tratado, e é importante que saia na voz de um homem como o senador Omar Aziz. E aí, mais uma vez, é preciso fazer esse reparo e essa nota, né, em relação ao que está acontecendo. Quando a gente fala dos políticos que têm poder, né, e têm cargos muito relevantes, eles mostram o tamanho deles, né, diante das circunstâncias, diante dos momentos políticos, a partir dos temas que eles são capazes de abordar, a partir da articulação política, da influência e tudo mais. Então, você vê que políticos como o senador Omar e como Eduardo Braga, por isso que ficam tanto tempo, né, em que pese todos os problemas, todas as rejeições, todas as críticas e falhas, né, tem, mas olha, eles conseguem se ocupar dos temas maiores com uma atuação qualificada, ainda que não atendam a todos os interesses que estão ligados, né, aos críticos desses assuntos, mas eles se ocupam desse tema, eles conseguem fazer esse debate. Eu conheço, assim, do meu conhecimento, outra pessoa que consegue tratar muito bem, de forma muito qualificada desse tema, é um indígena, que é o presidente da FOIRN, que é a Federação das Organizações Indígenas lá do Alto Rio Negro, que é pré-candidato à Prefeitura de São Gabriel, Marivel Tombaré. Altamente qualificado para falar sobre essas questões que são muito problemáticas para os indígenas, sobre crédito de carbono. E ele não fala só do campo da percepção do direito indígena, não. Ele fala do ponto de vista econômico, ele tem participado de mesas internacionais e é alguém do estado do Amazonas, preparado para falar sobre esse assunto também, que o senador Omar tão responsavelmente aborda também neste debate da CCJ. Rose, você trouxe o assunto São Gabriel da Cachoeira, e a gente tem alguns conflitos também que envolvem indígenas nessa região. Eu queria que você falasse para o nosso ouvinte. Olha, na verdade, há 2 dias eu estou recebendo mensagem de indígenas de São Gabriel da Cachoeira, Thaís, e eles falando de uma espécie de toque de recolher, que foram orientados pelo Exército, me repassaram essas mensagens, eu até compartilhei ontem na programação do Giro de Notícias, de que eles foram orientados pelo Exército a não sair de casa, não sair da aldeia, ficar em casa mesmo, porque foram identificadas pelo sistema de vigilância, né, do Comando Militar da Amazônia, desse controle que o Exército faz e as Forças Armadas fazem da fronteira, indivíduos em atitudes suspeitas. Essa é a nota que eu pedi informações do CMA e eles colocaram dessa maneira. Mas eu consegui falar lá em São Gabriel da Cachoeira com o general da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, que é o general Newton Diniz Rodrigues. Bom, o que ele me coloca, ele é comandante da 2ª Brigada, né? O que ele me coloca, ele confirmou que há essa suspeita, que eles tomaram uma série de atitudes já há 3 ou 4 dias, reforçaram os pelotões, enviaram reforço de soldados do Exército e também de soldados da Força Aérea. Estão fazendo vasculhamento nos rios próximos a essas comunidades onde a presença dessas pessoas foram identificadas. Eles não conseguem ter dados mais precisos sobre elas, estão fazendo uma série, inclusive, de investigações para entender a motivação de eles estarem circulando daquela maneira. Ele confirmou que eles estão circulando armados, mas não consegue, nesse momento, dar informação de que tipo de arma, que tipo de calibre. Então, ele falou que, para o bem da comunidade, para a segurança da comunidade indígena, dos ribeirinhos também, eles passaram esse tipo de alerta e de pedido para que todo mundo fique em segurança, enquanto eles estão avaliando, né, o que está acontecendo e fazendo toda essa mobilização das Forças Armadas nessa área que é de fronteira com a Colômbia. A suspeita, Thaís, é que seja uma ação, uma movimentação de narcotraficantes. E aí, se a gente for buscar informações, e o próprio general também faz destaque a essas informações, recentemente houve uma série de apreensões nessa região. Nessas localidades especificamente, ele me coloca que foram apreendidas 310 quilos de
de skunk, né? Que é um tipo de... Maconha. Maconha, mais... enfim... Uma maconha potencializada. Exato, e mais cara também, né? Em 310 quilos, ele representa um prejuízo, né? Para quem está comercializando esse tipo de material, né? De ilícito, essa droga ilícita. Recentemente também, a base Arpão 2, né? Apreendeu ali, depois de Barcelos, 1,5 tonelada também de skunk. Acho que não tem 10 dias, eu vi em alguns veículos acho que vocês devem ter dado aqui também. E a gente tem visto também, de forma frequente, apreensões de drogas em São Gabriel e também no aeroporto, né? No aeroporto, inclusive no aeroporto, em aeronaves do DICEI, do Distrito Sanitário Indígena de São Gabriel da Cachoeira, que recentemente mudou de comando. Após essa mudança de comando, não é mais o indígena que está no comando do DICEI, a gente noticiou aqui. Houve uma apreensão numa aeronave, a Polícia Federal tem feito isso, com todas as condições de desestrutura, que são muito complexas ali em São Gabriel, não tem vistorias como a gente tem aqui no Eduardo Gomes, né? Então é isso. O general me coloca que são esses dados, essa é a suspeita, porque essa grande quantidade de drogas apreendidas de uma forma muito recente nessa rota do Rio Negro, né? Descendo. A rota do tráfico, em Barcelos, conhece, eles estavam descendo de São Gabriel. E em São Gabriel, eles suspeitam que isso pode ser essa motivação de eles terem identificado, mas aqui isso ainda está em investigação. Eu falei novamente hoje à tarde com o general Newton. Ele disse que não houve uma alteração de ontem para hoje, mas que a recomendação aos indígenas permanece. Nas localidades indígenas, assim, os indígenas que eu tive contato, né, as mulheres indígenas, até um padre, eu esqueci o nome do padre agora, acho que é Miguel, mas eu posso confirmar depois, enfim, eles estão muito apreensivos, estão muito aterrorizados, assim, porque eles deixam de ir para o roçado, eles deixam de fazer o dia a dia normal dos indígenas e com medo, né, dessa circulação de pessoas armadas na comunidade. E aí, narcotraficantes traz um perigo para todos os indígenas que não lidam com esse tipo de arma. A gente não sabe qual é o calibre, mas não o indígena usa arco e flecha para caçar, vamos dizer assim, algumas outras situações, e que deixa ele muito mais vulnerável com situações como essa. É uma realidade da Amazônia, de muitos conflitos, de várias espécies de conflito. Essa é uma, né, dessa forte atuação do narcotráfico, do tráfico de drogas e do quanto eles vão se aproximando das comunidades indígenas e alterando. Há uma série de outras circunstâncias. Por exemplo, lá na terra indígena Yanomami, né, tudo que aconteceu, parte dessas questões de garimpeiros também tinha ação de traficantes, né? E outras violências contra as mulheres, estupro, tudo atrai nessa circunstância. Então, assim, acho que é mais um retrato da realidade da Amazônia. Isso. Rose, você tem hoje uma entrevista no Giro de Notícias e nosso ouvinte pode acompanhá-la também sobre segurança pública. Também sobre segurança pública, e os destaques, você acompanha a Rosiane Carvalho nas redes sociais, os destaques que ela traz pra gente. Voltará aqui com o Exclusiva na nossa programação em breve também. E Rose, por hoje, obrigada. A gente volta a conversar a qualquer momento. Até a próxima.